Salve Roma! O programa Em Defesa da Fé trata hoje do Espiritismo. Vamos mostrar aqui o que está por trás da doutrina kardecista. Fazer uma analogia da questão da evolução das espécies, do darwinismo, e da evolução espiritual do homem através do reencarnacionismo. Então, o que está por trás da doutrina kardecista? Qual é o alvo da questão evolutiva que Kardec prega sobre a espiritualização do homem? Vamos falar da doutrina de Hippolyte Léon Denisard Rivel, vulgo Allan Kardec. Para entendermos essa questão, vamos lembrar que muitas doutrinas do século XIX, como o kardecismo era do século XIX também, elas tinham inspiração de Darwin. E muitas delas queriam definir a humanidade como uma tríade. Por exemplo, Auguste Comte, do pragmatismo, do agnosticismo, positivismo, etc., ele definia que o homem tinha 3 estágios evolutivos. O mais baixo era o religioso, o segundo mais baixo seria o metafísico e o mais alto seria o positivo, ou seja, o homem no seu estado de consciência plena, que é o ateísmo. Então ele, para defender o ateísmo, ele mostrava essa questão evolutiva. Aí foi como Nietzsche também pegou a questão do super-homem, do Ecce Homo, né? Mostrando que o homem no estado máximo, no estado pleno, ele é um homem ateu. Então Allan Kardec também colocou uma tríade. Agora de uma forma grosseira, de uma forma racista e grosseira. Allan Kardec subentende que o homem se divide em 3 estágios. O negro, o estágio mais baixo, aí que vai precisar morrer várias vezes para reencarnar, para evoluir espiritualmente e ficar igual ao chinês, para precisar morrer, reencarnar de novo, para finalmente chegar ao estado pleno espiritual que é o homem europeu, o homem branco europeu. Parece um absurdo, né? Mas está nos livros de Allan Kardec. Vamos começar com essa citação aqui do livro A Gênese, página 187. Toda essa influência originada do cabalismo de Jacob Boehme é, no fundo, racismo puro. Allan Kardec, no livro A Gênese, 187, diz: o progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana. As raças mais inteligentes, naturalmente, progrediram mais que as outras. Sem contar que os espíritos recentemente nascidos na vida espiritual, vindo a se encarnar sobre a Terra, desde que chegaram em primeiro lugar, tornam mais sensíveis à diferença do progresso. Com efeito, seria impossível atribuir a mesma antiguidade de criação aos selvagens que mal se distinguem dos macacos, que aos chineses, e ainda menos aos europeus civilizados. Então eles acham que os negros, né, ele vai chamar, em outros textos, ele vai chamar de Hottentot, é um termo arcaico, para negro. Hottentot é o ser humano de cor escura, vindo de regiões da África. Né? Ele vai dizer que o Hottentot, o negro, ele não pode ser comparado ao chinês ainda, porque ele mal se distingue do macaco. Olha que absurdo. Olha que absurdo. E num país como o Brasil, um país de miscigenação racial, um país com vários negros, é absurdo que se permita a difundir-se a doutrina espírita. Isso vai ter contra a legislação racista nacional sobre a questão racial. Então ele diz que os selvagens mal se distinguem dos macacos. Então ele diz que é impossível atribuir essa mesma antiguidade de criação dos selvagens aos chineses, e muito menos aos europeus
que para Kardec é o sinal de civilização, de evolução espiritual. Outro livro bastante difundido é o Livro dos Espíritos, que tem aquelas questões. O Livro dos Espíritos, você pegar a edição Araras, na página 127, está a questão 6. No Livro dos Espíritos, quando você abre, são várias questões, perguntas e respostas. Eu acho que até uma imitação, essas doutrinas cabalísticas, elas tendem a se espelhar na igreja, como o freudianismo, né? Substituiu a confissão pelo divã. E no espiritismo, ele faz essa onda de tipo um catecismo, né, de perguntas e respostas, como o catecismo de São Pio X, como o catecismo cristão. Então, você pegando a questão 6, você vê a seguinte questão: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança hottentote recém-nascida e a educarmos nas melhores escolas, olha o termo, ele usa o termo hottentote. Porque a pessoa convertida ao espiritismo vai lendo ali e não vai parar para olhar no dicionário. Vê uma palavra estranha e passa despercebido. Então a palavra hottentote quer dizer negro. O negro descendente afro, né? Se tomarmos uma criança hottentote recém-nascida e educarmos nas melhores escolas, fareis dela um dia um Leplau, um Newton? Isso é uma questão do Livro dos Espíritos, Instituto de Difusão Espírita, edição Araras, página 126. Na página 127 está a resposta. Ele responde a questão. Allan Kardec usa de um racismo grosseiro para responder essa questão. Ele diz, em relação à sexta questão, disse-a, sem dúvida que o hottentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o hottentote é um homem ou não. Se não é um homem, por que Deus o fez e a sua raça deserdado dos privilégios concedidos à raça caucasiana? Não. E se não é um homem, por que procurá-lo fazer? Por que procurar fazê-lo cristão? Então, Allan Kardec deixa claro aqui que, segundo a doutrina espírita, não tem para que fazer de um negro cristão. Porque, como ele mostrou aqui, vamos remeter ao A Gênese, que eu mostrei antes, outro livro de Kardec, bastante difundido na religião espírita. O negro teria que morrer várias vezes, né, para primeiro chegar ao estágio do chinês, para continuar reencarnando e finalmente alcançar o nível espiritual de um europeu. A questão do racismo de Kardec, a França foi um berço racista. O próprio Adolf Hitler, ao dissecar toda a cultura nazista, que inclui o racialismo, ele teve uma grande influência do francês Arthur Gobineau. Arthur de Gobineau, ele foi da época de Kardec, ele foi um dos maiores teóricos do racialismo. Então, essas culturas racistas vêm muito da França. A França ela é muito racista. Era, né? Agora, com a judaização, ela tem outros problemas, talvez até maiores, mas ela mudou muito nessa questão. A França era bastante racista. Então, Arthur de Gobineau, francês, foi o grande teórico do racialismo que influenciou Adolf Hitler. Allan Kardec já é muito influenciado também do darwinismo. Esse racismo é difundido pelo francês muito no século XIX. E um pouco antes foi difundido também, no século XVIII, por Auguste Comte. De outra forma, essa questão da tríade, da evolução do homem em 3 estágios. Vendo aqui
o livro A Gênese, vemos um texto interessante. Na página 97, ele diz: esses espíritos dos selvagens, entretanto, pertencem à humanidade. Atingirão um dia o nível de seus irmãos mais velhos. Mas certamente isso não se dará no corpo da mesma raça física. Ou seja, para Allan Kardec, o negro não vai evoluir sendo ainda negro. Ele vai ter que morrer e reencarnar para que encontre essa evolução espiritual. Porque, segundo ele, a raça física do negro é imprópria a certo desenvolvimento intelectual e moral. Então, anote essas páginas para mostrar para o seu amigo católico que vai para o centro espírita. Que é um absurdo o católico frequentar um centro espírita. O reencarnacionismo é um absurdo para quem crê na ressurreição. Na ressurreição da carne e da alma. Vamos aqui. Quando o instrumento não estiver em relação ao desenvolvimento, emigrarão de tal embrião para se encarnar num grau superior. E assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres. Aí vamos lá, como eu falei, né? Dos graus terrestres de evolução espiritual segundo Kardec. Como eu mostrei na página 187 do livro A Gênese. Que é o Hottentot, o negro, que vai reencarnar para virar chinês. E que vai reencarnar várias vezes para virar branco. E, finalmente, com espiritualização excelsa. Agora, e assim por diante, até que hajam conquistado todos os graus terrestres. Depois de que deixarão a Terra para passar a mundos mais adiantados. Ó, o Review Spirit aqui, da perfectibilidade da raça negra, de Allan Kardec no A Gênese. Outra aberração, né, do fundador dessa doutrina louca do Espiritismo. Aqui, nesse texto de Kardec, o que é o Espiritismo, da edição da Federação Espírita Brasileira, de 1859, de coisa que ele é Espiritismo. Um chinês, por exemplo, que progredisse suficientemente e não encontrasse na sua raça um meio correspondente ao grau que atingiu, encarnará entre um povo mais adiantado. Essa é a aberração que muitos seguem. Muitos, inclusive católicos. Inclusive católicos que estão mancando na peregrinação da igreja, tendem a cair nesse engodo chamado Espiritismo. Eu vejo que muitas pessoas que caíram nessa questão do Espiritismo foram ludibriadas devido a um problema pessoal. Tive amigos que eram pessoas maravilhosas, seguiam na fé, mas devido à morte de um filho, de uma filha, eles terminaram abraçando o Espiritismo. Outros em busca de uma cura milagrosa. Então, essas doutrinas gnósticas, elas tendem a mostrar a questão do milagre, a questão da mística abrangente a todos. O que nós cristãos sabemos que não é assim. Que alguns têm dons diversos. Cada um tem um dom de maestrar, como diz lá em 1 Coríntios 12, 28, outro de governar, outros têm uns dons de cura. E eles querem abranger esses dons a todos, a todo um corpo místico, o que não existe na realidade cristã. Então, eles atraem dessa forma. Tanto o protestantismo como o espiritismo, eles atraem dessa forma. Eles atraem prometendo cura. Então você está com aquela depressão, eu diria depressão, que depressão é uma doença, eu diria melancolia ou luto, porque o enlutar-se não é uma doença. A pessoa está sofrendo um luto
pela perda de algum ente querido, de um filho. Então, o médium dá a esperança que ela vai ter contato com esse ente querido. Então, essa pessoa perde sua fé. Perde sua fé e abraça aquilo por causa da tristeza. Então, é uma pena. É uma pena que na fragilização muitos caem nesse engodo. O protestantismo ele tende a atrair mais o povo mais humilde, por causa do engodo da prosperidade material. Então o protestantismo ele pega aquele fiel que está com problemas financeiros, então ele atrai aquele fiel. Ele coloca alguém dando no púlpito um testemunho que ganhou carro novo, e testemunho de bênçãos materiais adquiridas após ingressar-se no protestantismo. Então o protestantismo ele atrai dessa forma. O espiritismo não, ele atrai mais a elite. Ele atrai mais a elite. Uma pessoa com formação intelectual e acadêmica, mas que está com um problema pessoal, uma saúde de algum ente, ou a perda de algum ente querido. Então ele abraça mais facilmente uma doutrina desse tipo. Fica mais fragilizado para ser fisgado por esses falsos doutores, por esses falsos profetas. Vamos ver aqui, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse eu li, eu creio que li todo. Esse livro, na página 59, diz o seguinte: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Piada, né? Vamos provar aqui, vamos desmanchar isso fácil, mostrando que nos dogmas judaicos a ressurreição não era isso. Só os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer, designada pela palavra ressurreição, o que é espiritismo, mais judiciosamente chama reencarnação. Um absurdo. Nunca podemos achar que reencarnação e ressurreição são sinônimos. Primeiro que seria um paradoxo, uma antítese, achar que é a mesma coisa. A doutrina da ressurreição, que é a ressurreição de Cristo, precede a ressurreição da carne, a nossa ressurreição no post-mortem, ela é totalmente distinta da reencarnação. Porque existe uma coisa básica para a doutrina da ressurreição. Uma coisa básica, intrínseca à doutrina da ressurreição, que ela jamais pode se assemelhar à doutrina da reencarnação. Porque a doutrina da ressurreição diz: se assim fosse, ele se manifestou uma vez por toda no fim dos tempos, abolindo o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E dado que os homens morrem uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Assim também Cristo se ofereceu uma vez por todas, para tirar o pecado de muitos. Então, a evolução do homem é na busca da santidade, se aproximando do sacrifício de Cristo, que foi um só, para que morramos uma vez só, como está aqui em Hebreus 9, né? Do versículo 25 ao 27. Então, podemos definir claramente que o espírita não é cristão, porque difere de algo básico, de um alicerce básico da fé católica, da fé cristã, sobre a ressurreição, que é morrer uma só vez.
Sem contar outra fraude do espiritismo, a questão do espiritismo nacional. Sabemos que aqui no Brasil existem o espírito odeia que a gente confunda espiritismo com macumba, mas eu digo doutrinas que têm base mediúnica. Elas são parecidas, não é a mesma coisa, realmente. Aqui banda é uma coisa, a umbanda é outra. Né? Existe algumas divisões do candomblé que se diferem umas das outras. O espiritismo das irmãs Fox já é um, o espiritismo da Allan Kardec já é outro. Então, mas tem uma base cabalística, né? E também tem uma influência muito grande do blavatskyismo, do reencarnacionismo hindu, do brahmanismo. Então existe uma influência muito grande. Essas doutrinas místicas, sincretistas, também se influenciam muito do Extremo Oriente. Só que, no kardecismo difundido no Brasil, vamos ver a figura de Allan Kardec, aquela figura de peruca, um líder espiritual de peruca. Isso para mim já era suficiente. Isso para mim já seria suficiente para eu não entrar numa dessa. Um líder espiritual, um líder espiritólico de peruca. Mas tudo bem, vamos ao que interessa. Se você vê registros do jornal Cruzeiro, você vê a junção de Chico Xavier com a médium Otília Diogo, que foi presa por fraude mediúnica. Você vê que existem vários registros do envolvimento de Chico Xavier com a médium Otília Diogo, que se materializava na irmã Josefa, uma freira que tinha morrido na região ali perto de Uberaba, em Minas Gerais, e atraía muitos fiéis, porque disse que essa médium estava se materializando. Então, algumas materializações altamente fajutas, uma barba muito mal feita, que ela se materializou num homem, supostamente morto, né, num defunto. E isso, Chico Xavier atraía muita gente com essa grande impostora, que foi presa. E tem registros, tanto no livro, no jornal Cruzeiro, como no livro de Jorge Ricine, o espiritório que é escritor da época. Ali se deu entre 1963 e 1964, na região do Uberaba. O livro Materializações em Uberaba. Ele registrou fotos, várias coisas, vários documentos. É uma prova documental do embuste de Chico Xavier. A médium fazia interpretações grosseiras e materializações grosseiríssimas. Até aquela coisa de se vestir de alma, né, de lençol, de descobrir-se. E isso atraiu muita gente na época. Um jogo de interpretações e de fantasias, até uma barba mal feita, mas muita gente caiu numa penumbra escura e Chico Xavier psicografando. Alguns espíritas defendem, se você colocar no Google, você vê muita coisa disso. Alguns espíritas defendem como se Chico Xavier tivesse sido enganado pela médium. Mas tanto os documentos de Jorge Ricine como o jornal Cruzeiro fotografou e registrou o envolvimento real de Chico Xavier com a criminosa Otília Diogo, que foi presa. Então ficamos mais uma vez aqui com um tema que com certeza vai gerar polêmica, porque muita gente segue essa doutrina, mas aqui é justamente por essas pessoas que seguem que a gente quer que se libertem desses erros, desses enganos. Então o programa Em Defesa da Fé fica por aqui. E o livro Um Filho em Defesa da Mãe e o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou. Os livros estão disponíveis na www.martiria.com.br, na editora. E até o próximo bloco com o programa Em Defesa da Fé.
64 anos, o Colégio Nossa Senhora de Fátima traz em sua tradição as marcas de uma educação consolidada com amor e ciência. Situado no bairro do Tirol, o colégio conta com biblioteca, auditório, salas climatizadas, laboratórios de informática, banheiros adaptados, elevador, sala de balé, parque infantil, piscinas e quadra poliesportiva, além de serviço de psicologia, práticas esportivas, dança, teatro e serviços religiosos. Colégio Nossa Senhora de Fátima, formando integralmente seus alunos nos valores da solidariedade, justiça e paz, a serviço do Evangelho da vida. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service a R$ 11,99 por pessoa, com direito a churrasco, e R$ 3,39 a cada 100 gramas. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Salve Roma! Quem é que nunca ouviu um jargão que reza assim? Igreja santa e pecadora. Acho que todos vocês já ouviram em alguma homilia e alguma postagem alguém chamar a Igreja Católica de santa e pecadora. Esse jargão é verossímil? Condiz com a realidade doutrinal da igreja, dizer que ela é santa e pecadora? Negativo. A igreja não é santa e pecadora. A igreja é, como dizia o Papa Paulo VI, na Lumen Gentium, a igreja é indefectivelmente santa, porque a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é santo. Ah, mas nela tem membros pecadores e membros santos. Aí é outra coisa. A questão, aí teríamos que acreditar naquele outro jargão protestante que é a igreja somos nós, que teve até um programa sobre isso. A igreja não somos nós pecadores. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos parte dela. Mas a igreja é santa. Um pecado de um membro, de 2, de 3 ou de 1000, não macula a santidade do corpo da igreja. Então, vamos ver essa questão segundo as Escrituras, que a igreja não pode ser santa e pecadora. Ela é apenas santa. A questão do pecado individual não tem nada a ver. Por exemplo, dá um exemplo prático para entender que o fato dela ser contida de pecadores também não torna a igreja pecadora. 1 Coríntios 5, a partir do versículo 1, diz: todos dizem que entre vocês existe imoralidade, e tal imoralidade que não se encontra nem mesmo entre os pagãos, a ponto de uma pessoa conviver com a mulher de seu pai. E vocês se enchem de orgulho ao invés de ficarem tristes. Para que o autor desse mal seja eliminado do meio de vocês. Então, um homem na comunidade de Corinto fornicava com a própria madrasta, com a mulher de seu pai. E Paulo está chocado porque as pessoas estão fazendo uma espécie de vista grossa a um pecado tão brutal. E
faz essa admoestação à comunidade. Sendo que o mesmo São Paulo que faz essa exortação, diz que a igreja, ela é santa. Ou seja, os pecados particulares dos membros não maculam, não mancham, não ferem os alicerces da igreja. Vamos lá. Efésios 5, a partir do 27 diz: essa igreja, cheia de glória, sem mancha, nem ruga, nem coisa alguma dessas, mas de modo que fosse santa e imaculada. Não habeten maculam aut rugam. A igreja era pura, ela sem mácula nem ruga. Então, a questão de um pecado particular de um membro não vai fazer com que a igreja se dessantifique. Porque é o próprio Cristo que a santifica. É o próprio sangue de Cristo que banha o corpo da igreja. Então, não tem como haver mácula. Então, um pecado individual de um fiel não tem capacidade para macular o corpo de Cristo. Então, esse é um jargão altamente errôneo e deseducador, porque faz com que os fiéis não tenham uma consciência do que é a igreja, do que é a igreja em santificação, a igreja aspergida pelo sangue do seu fundador. Então, até a próxima com o programa Em Defesa da Fé. E o livro Salve Roma, a Igreja que Deus Fundou, e o livro Um Filho em Defesa da Mãe estão disponíveis no site da editora www.martiria.com.br.